Oi? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como estão? Espero que estejam todos bem. E daqui a pouquinho já começamos nosso evangelho. Oi, Tia Lu. Espero que estejam todos bem, que tenham passado um ótimo fim de semana. E já separaram a aguinha para fluidificação das águas. Deixa eu aceitar a Cris aqui. Oi. Vamos respirando profundamente, nos conectando com a figura de Jesus, pedindo aos nossos protetores iluminação para mais esse estudo, né? Hoje estamos só eu, Cris e Alê, e oi, Gil, oi, Dudu, oi, Bia, e vamos então fazendo uma respiração profunda, alongando nossa musculatura do pescoço, ombros, relaxando, né? E começando aí mais um estudo do Evangelho. Hoje, então, vamos ver o que vamos ler. Deixa eu colocar aqui. Então, hoje a gente tem a introdução e a oração inicial com a Cris, o desenvolvimento do Evangelho comigo. Hoje a gente acaba o capítulo 21, que são os falsos cristos e falsos profetas, a questão 11, Jeremias e os falsos profetas. O Alê vai ler o Pão Nosso, questão 160, a grande luta. E aí, abrimos para os comentários e dúvidas. E encerramos com as vibrações e a oração final comigo, tá bom? Então, oi, Silvio, boa noite. E então vamos lá, nos conectando. E Cris, pode seguir. Oi, pessoal, boa noite. Bem-vindo a mais um Evangelho no Lar, na live. Vamos fazendo uma respiração profunda. Vamos nos acalmando. Vamos sintonizando com o plano maior. Silenciando por dentro, silenciando a nossa mente. Humildemente, pedimos a presença de nossos mentores e guias espirituais para mais um Evangelho. Senhor, dá-nos tua inspiração na leitura evangélica de hoje e sustenta-nos durante toda a reunião através de teus mensageiros, para que possamos assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática em nosso dia a dia. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que podem nos induzir ao erro e dai-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade. Que possamos permanecer firmes no caminho do amor e da caridade. Oremos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos,
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, no Espiritismo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, que assim seja. Que assim seja. Então, agora começamos a leitura. Capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. E hoje a leitura é o último capítulo, que é uma psicografia enviada por Luoz, espírito protetor, em Karlsruhe, em 1861. E o tema é Jeremias e os falsos profetas. Então, a leitura começa com uma passagem de Jeremias, capítulo 23, versículos 16 a 18, capítulo 20... capítulo 23, versículos 16 a 18, 21, 25, e 26 e 33. Acho que é isso. Vamos lá. Eis o que diz o profeta Jeremias. Não escutem as palavras dos profetas, pois eles os enganam ao profetizar. Eles divulgam as visões de seus corações, e não o que ouviram do Senhor. Esses profetas dizem para aqueles que blasfemam a Deus: o Senhor disse que vocês terão paz. E para todos aqueles que andam corrompendo seus corações, os profetas dizem: nada de mal acontecerá a vocês. Mas qual dos profetas esteve com Deus e ouviu suas palavras? Qual deles entendeu o que ele disse? Eu não enviei esses profetas, diz o Senhor. E eles vieram correndo? Não lhes falava nada, e eles profetizavam por sua conta. Se eles tivessem estado ao meu lado, teriam ouvido as palavras que eu disse ao povo, e o teriam ajudado a não trilhar o caminho do mal e a não praticar más ações. Tenho ouvido o que dizem esses profetas, que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias são apenas invenções de seus corações? Se alguém do povo, um profeta ou um sacerdote perguntar: qual é o fardo do Senhor? Vocês podem responder: o fardo do Senhor são vocês mesmos, falsos profetas, e eu os lançarei para bem longe de mim, dirá o Senhor. E aí vem os comentários de Kardec. Meus amigos, os comentários de Kardec não, essa aqui é a psicografia de Luoz, olha, vem os comentários de Luoz. Meus amigos, é a respeito dessa passagem do profeta Jeremias que eu quero falar. Deus, falando por intermédio do profeta Jeremias, disse: é a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que, desde aquela época, os charlatões e os vaidosos exploravam e abusavam do dom da profecia. Abusavam da fé simples e quase cega do povo quando prediziam, por dinheiro, coisas boas e agradáveis. Esse tipo de fraude era muito comum entre o povo judeu. Fica fácil compreender que o povo, em sua ignorância, era incapaz de distinguir os bons dos maus. Assim, eles eram mais ou menos enganados por aqueles que se diziam profetas e que não passavam de impostores ou fanáticos. Não existe nada mais esclarecedor do que essas afirmações. Eu não enviei esses profetas, diz o Senhor, e eles vieram correndo. Não lhes falava nada, e eles profetizavam por sua conta. Mais adiante ele diz: tenho ouvido o que dizem esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Ele indicava, assim, um dos meios empregados para explorar a confiança que o povo tinha neles. A multidão, sempre crente, não contestava a veracidade de seus sonhos ou de suas visões, porque achava tudo aquilo muito natural e sempre convidava os profetas a falarem. Após essas palavras do profeta Jeremias, escutem também os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz: não acreditem em todos os espíritos, tenham, antes,
A certeza de que os espíritos são de Deus, pois entre os desencarnados existem também os que têm prazer em enganar quando encontram ocasião. Fica bem claro que os enganados são os médiuns que não tomam as necessárias precauções. Esse é um dos maiores obstáculos contra o qual muitos médiuns esbarram, sobretudo quando são novatos no espiritismo. Isso constitui para eles uma prova na qual somente poderão triunfar se agirem com prudência. Portanto, aprendam antes de qualquer coisa a distinguir os bons dos maus espíritos, para que vocês mesmos não se tornem falsos profetas. Passando agora a leitura do Pão Nosso, do item 160, a grande luta. Primeiro vem o texto de Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Segundo nossas afirmativas reiteradas, a grande luta não reside no combate com o sangue e a carne, propriamente, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores. Paulo de Tarso agiu divinamente inspirado quando escreveu sua recomendação aos companheiros de Éfeso. O silencioso e incessante conflito entre os discípulos sinceros e as forças da sombra está vinculado em nossa própria natureza, porquanto nos acompliciávamos abertamente com o mal em passado não remoto. Temos sido declarados participantes das ações delituosas nos lugares celestiais. E, ainda hoje, entre os fluidos condensados da carne ou nas esferas que lhe são próximas, agimos no serviço de autorrestauração em pleno paraíso. A terra é, igualmente, sublime degrau do céu. Quando alguém se reporta aos anjos caídos, os ouvintes humanos guardam logo a impressão de um palácio soberbo e misterioso, de onde se expulsam criaturas sábias e luminosas. Não se verifica o mesmo quando um homem culto se entrega ao assassínio à frente de uma universidade ou de um templo? Geralmente, o observador terrestre relaciona o crime, não se detendo, porém, no exame do lugar sagrado e venerável em que se consumou. A grande luta a que o apóstolo se refere prossegue sem descanso. As cidades e as edificações humanas são zonas celestiais. Nem elas, nem as células orgânicas que nos servem constituem os poderosos inimigos, e sim as hostes espirituais da maldade, com as quais nos sintonizamos por intermédio dos pontos inferiores que conservamos desesperadamente conosco. Vastas arregimentações de seres e pensamentos sombrios que obscurecem a visão humana e que operam com sutileza de modo a não perderem os ativos companheiros de ontem. Obrigada, Lê. Bem, hoje, então, fechando esse capítulo, acho que a gente vem conversando muito sobre essa questão dos falsos profetas, de que aqui é muito interessante quando ele fala aqui, né, os falsos profetas abusavam da fé simples e quase cega do povo quando prediziam por dinheiro coisas boas e agradáveis. Isso é muito interessante, que veio essa psicografia em 1800 e tralalá, e que hoje a gente ainda vê acontecer, né? Muito por aí, igual quando você vê a coisa mais simples que de exemplo hoje é o traga o seu amor em 7 dias, né? Que
que são aquelas profecias que você... Não é nem profecia aí, né? Aí é a questão de como está sendo usada as energias da mediunidade, né? Mas eu acho que muito além disso, a gente vê até entre parentes nossos, entre amigos, que às vezes a gente está conversando algum assunto mais sério, a pessoa não tem interesse em ouvir, né? Prefere ouvir alguém que fale, não, tá certo, não, vai mesmo, não, sabe? E quando a gente fala um pouco mais duro, mais pensando, né, trazendo a pessoa para a realidade, a pessoa não gosta, né? Então, acho que são essas pessoas que estão mais propensas a justamente entrar na vibração e entrar na credulidade desses falsos profetas, né? Aqui eu grifei também, quando ele diz que fica bem claro que os enganados são os médiuns, né? Quando ele diz que não são somente aqueles que estão aqui encarnados que tentam enganar os outros com falsas palavras, né? Mas ele deixa bem claro aqui que nós, médiuns, né, precisamos entender também aqueles espíritos que tentam se comunicar com a gente, né? Que existem também falsos profetas entre os desencarnados, né? E esse fala que é um dos maiores obstáculos contra o qual muitos médiuns esbarram, sobretudo quando são novatos no espiritismo, né? Então, acho que cada vez mais é aquilo, é a gente nunca parar de estudar, né? Além do Evangelho, existe também todas as obras, né, de Kardec, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente consegue filtrar, né, o que é certo, o que é errado, o que faz sentido, o que não faz sentido, né? E acho que basicamente é isso, né? Que a gente tem que lutar não só contra os grandes profetas que pregam por aí coisas que, né, que a gente vê que não estão corretas, mas muito mais ao nosso redor, né? Acho que a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Ao nosso redor, o que faz sentido e o que não faz, né? Acho que é isso. E não é só ouvir de quem tá à nossa volta ou de algum pregador religioso que seja que a gente escute. Eu acho que aqui, principalmente nessa parte final, né, ele fala que os novatos no espiritismo, aqui talvez pode parecer que está vinculado só para quem está estudando o espiritismo, quem está tentando trabalhar a sua mediunidade, né? Mas aí me vem à mente que isso também, acho que mesmo pessoas que não praticam espiritismo ou que não acompanham, ou que às vezes tem mediunidade, não quer desenvolver, enfim, daquela vozinha lá da figura do diabinho que fica no nosso ombro apitando para a gente fazer coisa errada, né? Eu acho que é principalmente esse cuidado aqui que a gente precisa ter, né, de barrar as nossas intuições que são menos nobres, vamos dizer assim, né? E aí não importa se você pratica o espiritismo ou não, se você segue a doutrina ou não, o que vale é você sempre procurar fazer o certo e muitas vezes isso que, de repente, isso que a vozinha do diabinho aqui te importunando são esses espíritos, né, falsos profetas, né, ou que querem nos enganar, falar, não, vai lá que vai dar certo, vai lá, compra esse bilhete premiado aí que é quente, né?
ou fazer outras bobagens, e aí a gente ser penalizado, né? Mas me vem também um pensamento nessa leitura sobre a questão da preguiça, né? De que quando você acredita em uma promessa fácil, é porque de alguma maneira você está querendo cortar caminho, né? Então, como até o Léo escreveu, fique milionário em 7 dias aqui nos comentários. De alguma maneira, você está querendo cortar um caminho de trabalho, de suor, de luta, de aprendizado, de estudo, enfim, né? Então, além de não de ficarmos atentos, né? Além de ficarmos atentos a não acreditar em falsos profetas, eu acho que também a gente tem que se policiar para não ter a preguiça, né, de querer encurtar os caminhos, né, porque é nessa ânsia de encurtar caminho que às vezes você pode também cair em situações que não são legais. Na leitura do Pão Nosso hoje, ele também fala sobre essas sombras, né? Que, na verdade, o lugar onde a gente luta, a nossa maior luta é dentro de nós mesmos, né? Com os nossos conflitos, com as nossas sombras. Aqui o Emmanuel cita a questão de que a gente pode se sintonizar com espíritos menos evoluídos, por pontos que a gente já, de defeitos que a gente já teve no passado, que a gente evoluiu, mas que de repente está ainda, de alguma forma, latente dentro de nós, e aí a gente pode deixar essas sombras, esses espíritos inferiores sintonizarem conosco, o que ele fala aqui, né, de modo a não perder os ativos companheiros de ontem, né? Então, o que ele fala, todos nós, em algum momento, né, a gente se acompliciou com o mal, ele fala. Nós nos acompliciávamos abertamente com o mal em passado não remoto. Então, todos nós evoluímos. Isso significa que, em outras passagens, a gente já pode ter feito coisas horríveis, a gente pode ter sido uma alma muito menos evoluída do que a gente está hoje. Então, o que a gente precisa tomar o cuidado também, voltando aí ao ponto que eu estava falando do diabinho no ombro, é justamente a gente não se entregar para essas sombras, né? E o que ele coloca aqui, Emmanuel coloca, é assim, o campo de batalha, ele está dentro da gente, né? E não necessariamente na rua, numa pessoa que te agride, numa numa situação que você é maltratado numa loja, num restaurante, enfim, ou numa discussão de política ou de religião, enfim. Nossa luta não está aqui. O que ele deixa o alerta é que a nossa luta está dentro de nós mesmos. Eu acho que também aqui é muito da questão que a gente sempre fala, né, da gente sintonizar no canal certo, né? Então, que a luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra essas energias, né? Ele mesmo fala assim, né? Como que fala? Nem ela, né? Com as quais nos sintonizamos através dos pontos inferiores, né? Nessa briga nessa briga não, né? Mas acho que é muito do autoconhecimento nosso, né? Então, cada vez mais a gente não querer esconder a nossa sombra e sim admitir que todos somos humanos, que todos a gente é carne, né? A gente está aqui nesse aprendizado para tentar evoluir, né, um pouquinho. Então, é justamente você não lutar contra as suas sombras, mas saber lidar com elas, né? E essa questão da sintonizar na radinho correta, né? Da gente
às vezes a gente tropeça, a gente dá uma caidinha, a gente sintoniza lá na rádio errada, mas é justamente o autoconhecimento que nos faz ter esse clique, de falar, opa, né? Saiu do canal bom, né? Então, acho que é justamente esses estudos, esses autoconhecimentos que nos levam ao crescimento, ao desenvolvimento espiritual, pessoal, né? Então, essa questão hoje da grande luta aí que o Ale leu, vem muito também de encontro à questão de cada vez mais a gente entender o que faz sentido dos ensinamentos, né, que Jesus nos trouxe e tal, para a gente poder ser esse filtro, para a gente poder conseguir fazer esse filtro, e voltamos mais uma vez para a fé raciocinada, que o Espiritismo, que a gente lê aqui no prefácio do Evangelho, ele fala aqui, né, que as 4 atos comuns da vida de Cristo, milagres, predições e palavras que serviram para estabelecer os dogmas da igreja, são passíveis de discussão, né, de cada uma ter um ponto de vista por religião, mas a quinta parte do Evangelho, que é um ensinamento moral, esse não. Esse nunca foi motivo de disputas religiosas, né? Como acontece com os outros 4 itens que eu mencionei. Então, eu acho que é um estudo constante, um estudo eterno, da gente nunca parar, né? Uma vez que a gente começa, não tem mais volta, né? Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais obrigação com a gente mesmo a gente tem, né? De não se deixar cair nessas armadilhas, né? E para isso, a gente vem estudando, a gente vem nas conversas, vem nas discussões, para a gente conseguir cada vez mais nos blindar contra os falsos profetas, contra as más energias, né, contra as energias negativas, baixas. Então, acho que é sobre isso, né? Mais alguma coisa? Não? Então, tá bom. Então, vamos começar, né? Deixa eu ver, não tem além do Leozinho, que a Cris já leu, não temos mais nenhum comentário, nenhuma dúvida. Então, tá bom. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então, peraí, cadê Jesus? Share screen. Pronto. Então, vamos para o nosso momento de vibração, respirando lentamente, fazendo uma respiração profunda, nos conectando com a figura de Jesus, nosso mestre, acalmando os nossos pensamentos. Para aqueles que desejarem, cerrando levemente os olhos. E nos conectando com a linda luz que sai das mãos de Jesus, uma linda luz branca, com cristais brilhantes, que vem em direção à nossa cabeça e cai pelo nosso corpo como um lindo manto, envolvendo todo o nosso corpo. Essa luz é uma luz de regeneração, uma luz de limpeza, que entra pelos nossos poros e vai limpando toda a nossa corrente sanguínea, nossos órgãos, nossos ossos. Vai curando todas as células doentes e vai regenerando tudo aquilo que possa nos fazer mal. Essa luz também chega aos nossos pensamentos e limpa todos aqueles maus pensamentos, pensamentos negativos, elimina e deixa somente os bons pensamentos,
aqueles que vão nos ajudar a caminhada de compreensão e de desenvolvimento. Assim como Jesus nos ensinou, começamos a expandir essa luz de nosso peito para iniciar a limpeza da nossa casa. Essa luz vai entrando pela porta da sala, vai limpando parede, teto, chão, todos os cômodos como uma linda onda de luz branca com cristais cintilantes. Após todos os aposentos estarem limpos, fluidificados e energizados, essa luz começa a chegar para todos aqueles que moram conosco, nossa família, nossos bichinhos de estimação, fazendo essa limpeza também de todos aqueles que estão em nosso lar. Quando todos estão sintonizados na mesma energia, na mesma sintonia, começamos em um só coração a expandir essa luz para a nossa vizinhança, para o nosso bairro, e como uma linda onda, essa luz vai chegando por toda a cidade, envolvendo países, envolvendo mares, continentes, e envolve todo o nosso planeta, e chega também a todos os planos espirituais, purificando e energizando a todos. Essa luz começa a chegar também em hospitais, em creches, orfanatos, para todos aqueles que estão em situação de rua. Essa luz chega e atinge o coração de cada uma dessas pessoas que precisa de um pouco de esperança, que precisa de uma cura física, emocional, mental ou espiritual. Essa luz acalma e conforta. Essa luz chega também àquela pessoa que você sabe que precisa de uma cura. É aí, então, que Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe entram em ação, fazendo a cura dessa pessoa que você traz à sua mente agora. Com todos purificados e energizados, emanamos essa luz também para todos aqueles dirigentes de todos os países, para que tenham o amor como principal ponto em suas atitudes e ações para governar os seus povos. Neste momento, essa luz linda, branca, cintilante, começa o processo de fluidificação das águas. Essa luz chega para fluidificar as águas que separamos em nossos lares, e ela contém tudo aquilo que precisamos para a nossa cura, para o nosso fortalecimento. Após a fluidificação das águas, sentimos em nossos ombros a mão de Jesus. Nos viramos e nos deparamos com seu lindo sorriso. Jesus nos pergunta: quais seus sonhos? Quais seus medos? Quais suas dores, seus anseios? E sem medo, abrimos nosso coração e deixamos na mão de Jesus tudo aquilo que sonhamos, que tememos. Tudo, 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 pois sabemos que Jesus vai nos encaminhar para o caminho, para o melhor caminho com amor, para que possamos resolver, para que possamos seguir com amor e com consciência. Chega então o momento do perdão, o momento que, em primeiro lugar, nos auto-perdoamos. Deixamos de lado todos os pesos que carregamos em nossos ombros, em nosso coração, pois hoje
entendemos que estamos num processo de aprendizagem. E tudo aquilo que passamos foi por um motivo de consciência. E que hoje sabemos um pouquinho mais do que ontem. Então, com esse entendimento, conseguimos aliviar esse peso que carregamos. E somente assim podemos pedir perdão àqueles que um dia magoamos, consciente ou inconscientemente, pois não tínhamos o entendimento que temos hoje. E perdoamos também a todos aqueles que um dia nos maltrataram, nos magoaram, pois entendemos que cada um está num nível diferente de aprendizado e de desenvolvimento. Aos poucos, vamos abrindo os nossos olhos, nos deparando com a linda figura de Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui em mais esse estudo do Evangelho, agradecendo pelos nossos amigos espirituais que estão aqui presentes conosco, nos auxiliando nessa caminhada, nessa jornada, pedindo que estejam sempre ao nosso lado para nos alertar de quaisquer pessoas que tentem nos enganar, pedindo a proteção e a consciência do melhor caminho a seguir, e agradecemos por todas as curas realizadas nessa noite. Agradecemos a presença de Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe Amantíssima, a Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, a todos os espíritos de luz, aos nossos mentores individuais e a todos vocês aqui presentes. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todos sempre, que assim seja. Obrigada, pessoal, por mais esse evangelho, por mais esse estudo. Lembrem-se de tomar um golinho d'água que foi fluidificada, oferecê-la a todos que moram aí com vocês, inclusive os bichinhos de estimação. Lembrando que os episódios ficam salvos aqui no Instagram do Manicê e no YouTube da Silvana Fumura. Obrigada, pessoal do Insta, pelos coraçõezinhos impulsionando a nossa live. E Feliz Dia dos Namorados, para quem namora, para os casais lindos como este aqui que vos fala, casal lindo, Feliz Dia dos Namorados, porque são casados, mas são eternos namorados, não é? E para todos vocês aí, que estão aí, e que tenham uma semana linda, com muito amor no coração, tá bom? E, novamente, sintonizemos-nos com a rádio correta, com as boas vibrações, com as boas energias, com as boas companhias, com as boas amizades. Um beijo no coração. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado, Léo, por ter vibrado junto com a gente aqui. Silvio, se estiver aí, por aí, um abração. Que todos tenham uma semana abençoada, que todos recebam a proteção de Jesus e sigam sempre o seu caminho. Beijão para todo mundo. Tchau, pessoal. Boa semana a todos. Fiquem com Deus, com a paz de Maria.